Vamos lá, vamos à palavra de Deus, vamos lá, Lucas capítulo de número 15. Vamos lá, evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos para o versículo de número 8, 9 e o 10. Vamos falar nesta noite sobre, estudarmos aqui a parábola da dracma perdida, né? A parábola da dracma perdida. E eu quero ler com você, é uma parábola curta, dentro de um capítulo, né, que fala só em perdas, perdidos e achados, né? Vamos lá, Lucas capítulo de número 15, versículo de número 8. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero nesta noite meditar com os irmãos e estudarmos um pouquinho nesta noite esse texto. E a minha palavra nesta noite tem um tema, e o tema da minha mensagem nesta noite é: recuperando o que perdemos dentro de casa. Diga para a pessoa que está ao teu lado: temos algumas coisas que precisamos recuperar dentro da nossa casa. É interessante a gente observar esta parábola, porque esta parábola está inserida dentro de um compêndio de parábolas, né? O capítulo de número 15, ele é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. A gente vai ver aqui 3 parábolas, e essas 3 parábolas que está dentro do capítulo 15, elas vão ter pelo menos algumas semelhanças, várias semelhanças, porque elas trabalham dentro de uma perspectiva única. É interessante porque você vai achar aqui no capítulo de número 15, a parábola da ovelha que se perdeu, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, do filho que se perdeu. Você vai observar que é interessante a gente olhar para essas 3 parábolas, porque na parábola da ovelha, o Jesus usa a figura aqui de uma ovelha, que nada mais é do que um ser irracional, que se perde por distração. E ela vai perder aonde? Ela vai perder no deserto. E é interessante que o pastor tinha 100 e perdeu uma. Então, a porcentagem de perda foi de 1%. Na segunda parábola, é a parábola da dracma. É um objeto inanimado, né? Não tem sentimento, não tem noção, é um objeto inanimado. E ela vai se perder por descuido da dona. Não é a intenção da dracma se perder, diferente da ovelha, que por ser, ainda que ser irracional, mas ela se distrai e perdeu-se. Agora, a dracma não, a dracma é um objeto inanimado. Ela se perde por descuido. E olha que a ovelha, ela se perde no deserto. A dracma, ela se perde dentro da casa. E a proporção é diferente. Na ovelha tinha 100, perdeu uma, deu 1% de perda. Na parábola da dracma era 10 e perdeu uma, deu 10% de perda. Agora, na parábola do filho pródigo, já é um ser, é o filho que se perde. É um ser racional, que perdeu-se por deliberação própria. Ele escolheu a decisão, ele tomou a decisão, ele escolheu o caminho, né? E ele vai se perder aonde? Vai se perder num país distante, num outro lugar. E o prejuízo é maior. Por quê? Porque o pai tinha 2 filhos e um se perde. Então, o prejuízo é de 50%. Você vai vendo que a proporcionalidade vai aumentando.
Uma outra coisa interessante nesta parábola é que, na parábola, essas 3 parábolas vão trabalhar na ideia do amor do Pai à procura dos perdidos. O amor de Deus é tão grande que vai à procura dos perdidos, daqueles que se perderam, daquilo que está perdido. Agora, eu quero me deter na parábola das dracmas, foi a que nós lemos. Porque isso aqui é interessante para a gente observar. Ainda que a gente não vai estudar todas as 3 dentro de uma perspectiva, mas nós vamos parar um pouquinho para observar a dracma que se perde. A mulher, ela vai perder essa dracma. Por quê? Porque a dracma, como eu disse, é um objeto inanimado, né? Ela não se perde por si só, ela se perdeu por negligência. Ou seja, a mulher perdeu algo, perdeu parte do bem que ela tinha, possivelmente tinha recebido do seu esposo. Porque há uma ideia com essas dracmas, porque uma dracma, irmão, para quem não conhece de valor monetário na Bíblia, uma dracma equivale a um denário. Um denário é um dia de um trabalhador. Então, uma dracma, ela não tem um valor muito grande, não é um valor expressivo monetariamente. Ainda que nós estamos falando aqui, né, de uma mulher pobre, camponesa, que vivia numa aldeia. Outro detalhe para a gente entender e ver a importância desta parábola, é que a maioria dessas aldeias, desses locais que viviam nos desertos, nas regiões desertas da Palestina, o valor monetário não tinha muita importância, moeda, porque eles produziam tanto a lã como a comida, tudo era feito à base de troca dentro da própria aldeia. Esta moeda que se perdeu, essa dracma que se perdeu aqui, o valor dela é muito mais do que um simples valor monetário. O que está em jogo aqui não é somente o valor de um dia de um trabalho, algum valor, ainda que para a situação daquela mulher, talvez seria importante, mas não era o fim da vida. O que estava aqui atrás desta moeda era algo maior, estava envolvido um valor sentimental, estava envolvido um valor acima do que simplesmente um valor monetário. Outra coisa interessante é que essa moeda, possivelmente, ela vai fazer parte de uma tiara chamada semide, que era usada pelas mulheres das aldeias, mulheres casadas, que tinha como símbolo compromisso e também fidelidade conjugal. É interessante quando você estuda esta parábola, quem vai dizer isso está naquele livro, Todas as Parábolas da Bíblia, muito famoso. Você vai achar o comentarista que fala muito sobre a cultura judaica, William Barclay, ele vai colocar a ideia de um valor sentimental, monetário. As mulheres, elas usavam esta tiara com essas moedas, que possivelmente seria o dote que ela havia recebido, os valores que ela havia recebido, que alguns dizem do esposo, outros dizem do pai, mas o importante é que essas moedas tinham um valor sentimental, e eu não sei o que é que vai acontecer, ou o que é que aconteceu, mas o interessante do texto é que Jesus vai dizer que essa mulher que tinha essas moedas, e que era de um valor sentimental, de grande importância para a sua vida, ela vem a perdê-la. Ela vai detectar em um momento da sua vida que ela, por um descuido, vai perder esta moeda. E é interessante a gente observar, por quê? Porque assim como esta mulher, ela tem perdas, e essa perda para ela é uma perda irreparável, que humanamente falando, ela não tem como abrir mão desta perda, dizer, não, é só uma moedazinha, é só mais uma moeda, vou deixar de lado. Não, ela estava abrindo mão de algo sentimental, abrindo mão de algo que viria levar ela a ser desconsiderada, e ela disse, eu preciso recuperar a moeda que eu perdi.
E eu estava pensando que assim como esta mulher, que tem esta perda, que ela tinha esta perda, que ela teve esta perda, eu e você, a nossa geração, vem vivendo uma época de muitas perdas espirituais. Se a gente observar, a gente vai ver que a nossa geração tem perdido muitas coisas. Nós temos perdido os valores inegáveis, valores que não era para ser perdido. A gente tem perdido esses valores dentro da família, dentro do casamento. A gente tem perdido valores incomparáveis dentro da vida cristã, dentro da igreja. A gente tem perdido valores que precisam ser recuperados o mais depressa possível. Se a gente fosse falar de valores que a gente perdeu na família, a gente poderia falar de muitos valores que foi perdido. O respeito pelos filhos, pelos pais, o respeito, o diálogo muitas vezes entre marido e mulher, e assim vai por diante. Se a gente falar muitas vezes em valores que a gente perdeu dentro da igreja, a gente vai ver que a gente perdeu a reverência. A gente vai ver que a gente perdeu aquele sentimento de expectativa que Deus vai operar e vai realizar coisas grandes na nossa vida. A gente perdeu a noção de que aqui é o lugar sagrado e que Deus se manifesta neste lugar. Para muitas pessoas a igreja se tornou como um clube, como uma reunião qualquer, mas nesta noite é noite de nós parar e dizer: nós precisamos recuperar de volta aquilo que nós perdemos. Por que não falar em perdas espirituais? Por que não falar que a nossa geração tem perdido alguns valores espirituais? Por que não dizer que a nossa geração tem enterrado os talentos? Por que não dizer que as nossas gerações têm perdido, em um bom sentido, dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, têm perdido a unção, a graça, o desejo de buscar as coisas mais de Deus. A nossa geração tem perdido a vontade de orar, tem perdido o compromisso com as coisas de Deus, tem perdido até alguns, tem perdido o desejo, a satisfação e o prazer da vida com Deus, a salvação em Cristo Jesus. E alguém está dizendo: pastor, quem sabe você já está aí com os botãozinhos dizendo: pastor, mas Deus dá, e quando Deus dá é sem arrependimento, ninguém perde. E aí você diz lá: não, porque Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29, diz que os dons e as vocações que Deus dá são irrevogáveis, sem arrependimento. Mas esses dons e vocações que Deus está falando, que Paulo está falando ali, não é os dons espirituais e não é nem os talentos. O que Paulo está falando ali, está falando de Israel, daquilo que Deus deu para Israel, da vocação, da chamada, da eleição. Se você ler o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, Paulo está tratando da eleição, Paulo está tratando com Israel, e Paulo está dizendo para todos: aquilo que eu dei para Israel, eu dei sem arrependimento, eu não tirei deles, eu não arranquei deles, eles vão ter que reconhecer, e eu continuarei abençoando. Mas não está falando de dons espirituais. Se a gente não cuidar da nossa manutenção espiritual, a gente cai, a gente perde. Se a gente não cuidar, a unção se esvai. Se a gente não cuidar, a graça de Deus vai embora. A gente fica vaziozinho, sequinho. Mas nesta noite é noite de nós restabelecer de volta. Uramaia rassui, gemanduraba rassai, gemanduraba rassai. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É uma geração que perdeu e não reconhece que perdeu.
É uma geração que já não tem mais, que já não tem tanta coisa como tinha antes, mas está acomodada, satisfeita, dizendo, tá bom assim, para que tanta coisa, para que tanto glória, para que tanta aleluia, para que profecia, não precisa negócio de profecia na igreja, para que dons espirituais, isso não faz nada, é bom assim, mas para que falar em língua estranha, não presta para nada, tem uma geraçãozinha que até zomba das coisas de Deus, mas eu venho dizer aqui, é hora de nós parar, é hora de nós voltar, é hora de nós fazer como esta mulher da parábola e dizer assim, eu perdi, preciso tomar uma atitude. Eu e você precisamos cuidar, porque o inimigo vem sorrateiramente, e o desejo dele, o intuito dele é roubar de nós aquilo que Deus nos deu, mas nesta noite nós não vamos deixar nada de que Deus nos deu ser roubado. Uramandarai. Ereai amarrasuideremandorai. Jesus falou na carta de um Apocalipse e disse, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo, existe alguém que quer tomar, mas você precisa guardar. Você precisa dizer, o que Deus me deu é meu. O que Deus colocou na minha vida é meu, eu não vou deixar, eu não vou negligenciar, eu não vou abrir mão, eu não vou deixar, eu vou cuidar, eu vou guardar. E se caiu, e se roubou, e se perdeu alguma coisa, é hora de tomar uma atitude, como esta mulher, e dizer, é hora de eu tomar uma atitude e reconquistar de volta. Agora, é interessante a gente observar essa parábola, porque essa parábola, além desta mulher notar que ela perde, esta mulher, ela nota que ela perde aquela moeda, e ela não se conforma com a perda. Essa mulher, ela toma algumas atitudes na vida. Ela vai tomar, eu acho interessante que ela vai, quando ela recebe, ela percebe que ela perdeu, ela diz assim, eu perdi. E é interessante que ela vai dizer assim, ó, eu perdi essa moeda, aonde? Dentro de casa. A outra, a ovelha, ela vai se perder aonde? No deserto. A possibilidade de encontrar no deserto é muito maior, mais difícil, é muito mais complicada. Mas esta mulher, ela vai delimitar os seus passos, ela vai dizer, eu não saí de casa com essas moedas. Eu perdi ela. Eu perdi ela aqui, na minha casa, no lugar que eu convivo. É no meu dia a dia. Eu não perdi ela quando eu fui dar uma passeada, não. Eu não perdi ela quando eu fui fazer uma viagem, não. Eu não perdi esta moeda quando eu fui para outro país, não. Ela disse, eu não fui para outro país, eu não fui dar uma viagem, eu perdi dentro da minha casa. E é interessante que Jesus usa sabiamente as figuras, porque para a ovelha, Jesus usa o pastor procurando, mas para a dracma, ele usa a dona da dracma procurando, e é a mulher aqui, ela está dentro da casa, do ambiente que ela conhece. Não existe ninguém melhor para conhecer a casa do que a própria mulher. Nós, marido, não é verdade, ficamos perdidos dentro da nossa casa. É verdade ou não é? Ou é só eu que sou esse perdido? Vendo enquanto eu estou lá na cozinha e a minha esposa diz, amor, pega um negócio para mim. Eu digo, onde é que está? E ela brinca comigo, diz assim, tu não mora aqui nessa casa? Eu digo, moro, mas não acho muito bem as coisas.
Porque eu não estou acostumado na cozinha. Um dia o pote está de um lado, depois ela pode mudar o pote para o outro lado. Mas a mulher não, a mulher ela está acostumada dentro da casa. Ela sabe aonde estão as coisas certinhas no lugar que está dentro da casa. E Jesus vai dizer, olha, essa mulher perdeu dentro da casa, no lugar que ela sabe, no lugar que ela tem o domínio, no lugar onde ela vive todos os dias. Mas é ali que ela perdeu. Uramai. Muitas vezes a gente perde as coisas espirituais, não é lá fora, é aqui dentro, é no nosso dia a dia, é no nosso convívio, é onde a gente está acostumado a viver, a fazer todas as coisas, é aqui que a gente toma o descuido e deixa a moeda se perder, deixa os valores espirituais se perder. Mas a mulher disse, eu perdi aqui, é aqui que eu vou recuperar. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta noite. Hoje é noite de recuperação. E eu acho interessante que ainda que era difícil ter valor, ainda que era difícil arrumar moeda, mas a moeda em si só tinha o valor de um trabalho. Ela poderia, quem sabe, o marido, quem sabe, ela podia pedir para o marido, ainda que é difícil, me dê outra moeda. Mas o valor não está na moeda. O valor não está em recuperar ou em colocar outra moeda no lugar. O sentimento aqui é de recuperar aquilo que já era nosso, que já perdeu. O sentimento nesta noite não é atrás de outro, o sentimento é nós recuperar o que nós já tínhamos. O sentimento não é buscar outras coisas, o sentimento nesta noite é de recuperar o que já era nosso e que nós perdemos dentro da nossa própria casa, no lugar do nosso convívio diário. E agora vem e começa a mensagem nesta noite. Porque essa mulher, ela vai tomar 4 atitudes. Ela vai se posicionar e ela disse, eu preciso recuperar a minha dracma. E aí o que é que ela vai fazer, pastor Adriano? Ela vai tomar 4 atitudes. Ela vai fazer o quê? Ela vai tomar 4 atitudes para recuperar a dracma que ela perde. E essas 4 atitudes desta mulher vai nos ensinar a nós também recuperar a nossa dracma. Para nós recuperar aquilo que nós perdemos, em primeiro lugar, nós precisamos fazer com que essa mulher fez. Fazer o quê, pastor? Nós precisamos acender uma candeia. Olha o que diz o texto, versículo de número 8. E ela viu que havia perdido uma dracma e ela fez o quê? Ela acendeu uma candeia. Eu fiquei pensando, qual a simbologia de acender uma candeia numa casa? Qual a simbologia de acender a candeia para nós, para a nossa vida? Porque a casa judaica, nós estamos falando aqui de uma casa simples. Nós estamos falando aqui de uma aldeia simples, nós estamos falando de uma camponesa simples, nós estamos falando de uma mulher pobre que mora numa casa simples. E a casa dos judeus nesse período era simples, era uma casa de barro, de estuque, era uma casa com pouca janela, possivelmente uma pequena janela redonda, bem alta, de chão batido. Quem sabe, alguns dizem que tinha panos estendidos no chão, alguns outros dizem que havia vime coberto com barros batido, com pouca luminosidade. Mesmo de dia, era necessário ter lamparinas acesas para poder se locomover dentro da própria casa. Por quê? Porque a luz natural que entrava do dia não possibilitava esta mulher de procurar aquilo que havia perdido. E aqui eu já começo a aplicar a primeira lição para a nossa vida. Por que é que esta mulher
ela não consegue achar a dracma com a luz natural que ela tem. Porque a luz natural que ela tem é insuficiente para ela conseguir detectar aonde está aquilo que ela perdeu. A luz natural aqui representa eu e você, com a luz natural, com o nosso conhecimento natural, com a nossa iluminação natural da vida, a gente não vai conseguir. Por mais que a gente tente procurar naturalmente, a gente só vai tatear de um lado para o outro e não vai achar nada. Mas nós vamos precisar fazer o que esta mulher fez. Esta mulher diz: naturalmente eu não vou conseguir, humanamente, naturalmente, com a luz natural do dia, não vai dar para mim encontrar. O que é que eu preciso fazer? Ela disse: já sei. Eu preciso de um auxílio. Eu sei que para encontrar a minha dracma, eu não posso procurar ela com a luz natural. Eu preciso do auxílio de uma lamparina. E lamparina na Bíblia, e azeite na Bíblia, fala da ação do Espírito Santo. E a lamparina na Bíblia, nesse contexto aqui, eu quero aplicar como a ação ajudadora do Espírito Santo, como a iluminação do Espírito Santo, que vem para nos ajudar, a nos auxiliar, a encontrar os valores que perdemos. Sabe por que muita gente não consegue achar? É porque ainda não recorreu à lamparina. É porque ainda está procurando com os meios naturais. E deixa eu lhe dizer, meios naturais, por mais que a gente seja sábio, por mais que a gente tenha intelecto, por mais que a gente seja PhD, por mais que a gente tenha muito conhecimento, e meios naturais não é suficiente para nós ficar achando, a gente só vai tatear. A gente precisa voltar a depender do Espírito Santo e recorrer a Ele e dizer: Espírito Santo de Deus, volta a iluminar a minha vida, volta a iluminar a minha casa e me auxilia para que eu possa achar aonde está perdido. A lamparina aqui, a candeia aqui, ela representa a ação luminosa do Espírito Santo em nós. Sem a luz do Espírito Santo, nós não conseguiremos tatear, nós só conseguiremos tatear no meio das trevas. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: meu filho, eu posso te iluminar, eu posso te levar, eu posso clarear, eu posso. Sabe o que eu acho interessante? É uma expressão que está em Romanos, capítulo de número 8, verso 26, muito conhecido. Paulo, escrevendo aos Romanos 8 e 26, ele diz assim: porque o Espírito ajuda. O Espírito ajuda. Ei, tem alguma coisa que precisamos fazer? Tem alguma coisa que estamos procurando espiritualmente e não estamos encontrando? Peça ajuda ao Espírito Santo. Paulo disse: meu filho, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como pedir o que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa tarde eu fiquei me deleitando nessa expressão ajuda. O Espírito ajuda. Essa palavra grega, ela tem o sentido de alguém que vem do nosso lado e pega o que estamos carregando e coloca no seu ombro e nos ajuda a aliviar a bagagem. Nos ajuda a carregar o fardo, nos ajuda a levar o peso.
E é a ação do Espírito Santo, ele precisa. Quando nós estamos aí tateando, procurando os valores perdidos, o Espírito Santo diz: vem cá comigo, meu filho, eu vou te ajudar, eu vou te levar, eu vou te conduzir, eu vou te direcionar. Mas nós precisamos entender que é a ação nossa, é nós que precisamos acender a candeia, é nós que precisamos pedir ajuda, é nós, porque a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 16, verso de número 11, verso de número 13, diz que ele, Jesus falou: eu enviarei o Consolador e ele vos conduzirá. Ele vos conduzirá em todas a verdade. Ei, irmão, quando a gente pede ajuda, quando a gente acende a candeia, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, vai nos levar, vai nos direcionar, vai iluminar a nossa mente. Sabe o que eu acho interessante? É que o Espírito Santo, ao nos ajudar, ele nos conduz. E de vez em quando a gente está orando e diz assim: Espírito, me ajuda. Espírito Santo, me conduz. Espírito Santo, mostra onde é que eu errei. E o Espírito Santo é tão bondoso, irmão, que ele diz assim: vem cá, meu filho, eu vou te levar, vem cá. E daqui a pouco a gente está lá diante de onde estava a moeda perdida. Mas Jesus estava aqui. Se não fosse tu, Espírito Santo. Sabe qual é o problema? É que a nossa geração parou de pedir ajuda a Ele. Sabe qual é o problema? É que a nossa geração não quer mais depender do Espírito Santo. Sabe qual é o problema? A nossa geração já acha que é sábio demais. Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa geração já acha que não depende mais dele para nada. A nossa geração já quer andar com as pernas sozinha. A nossa geração já quer fazer tudo sozinha. Mas a parábola, a mulher da parábola vai nos ensinar que para recuperar as coisas que perdemos, temos que recorrer à lamparina, acender ela de volta, porque ela vai nos conduzir a verdades eternas para nós. Nossas vidas. A primeira atitude desta mulher, eu já tenho que ir me encaminhando para o final. A primeira atitude desta mulher foi acender a candeia. Agora, a segunda atitude desta mulher foi varrer a casa. E é aqui que o bicho pega. Porque não basta pedir ajuda. Não basta só acender a candeia. Tem que ter coragem de varrer. Não basta só acender a lamparina. Tem que ter coragem de fazer uma faxina espiritual. Varrer a casa aqui está apontando para fazer uma faxina espiritual. E essa faxina que esta mulher vai fazer aqui é uma faxina grande. Porque ela vai ter que varrer a casa. Ela vai ter que mexer com a poeira. Ela vai ter que mexer com os móveis, com os utensílios que ela tem dentro de casa. Ela vai ter que mexer e varrer a casa e varrer. Quem já varreu galpão, quem já varreu chão de casa de chão batido, sabe que varrer chão batido levanta poeira, causa incômodo, não é fácil, ninguém quer. Mas ela disse: eu preciso fazer uma faxina espiritual. E eu acho interessante que esse varrer aqui, essa varredura aqui, ela vai varrer, e esse ato de varrer aqui vai fazer uma faxina espiritual. Vai causar uma limpeza, vai incomodar de começo, vai mexer em muitas áreas. Vai mexer em muitos cantos da nossa vida. Fazer faxina grossa vai fazer arrancar paranho. Vai mexer em canto
Não é que a gente só benze a casa, né? Tem as mulheres antigas que dizem, não, nós vamos benzer a casa. O que é benzer a casa? É só varrer pelo corredor, só onde que anda, né? Só vai varrendo, a gente vai acostumando, vai fazer uma varredurazinha só aqui. Mas essa mulher disse, não dá para andar com a lamparina, porque onde eu já varri normal, não está aqui, o negócio está pelos cantos, o negócio está debaixo do tapete, o negócio está por algum lugar. Eu preciso é fazer uma faxina grossa, eu preciso é varrer, e nada melhor do que varrer. E a vassoura aqui, nada melhor para fazer a faxina na nossa vida do que a palavra de Deus. Se o Espírito Santo ilumina a casa, é a palavra de Deus que vai purificar a casa. Se a candeia representa o Espírito Santo que ilumina a nossa vida, é a palavra de Deus que vai varrer, que vai limpar, que vai purificar, que vai mexer na estrutura da nossa casa. Varrer a casa. Varrer a casa aqui representa a ação da palavra de Deus mexendo, varrendo as impurezas da nossa vida, limpando as coisas impuras, tirando as paranhos da nossa vida. Sabe o que eu acho interessante? João vai relatar a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. Jesus está orando. No prenúncio da sua morte, Jesus vai orar pelos discípulos e a sua igreja. Capítulo 17 de João, versículo 17, Jesus vai orar e diz assim: Pai, santifica-os na verdade. Pai, santifica-os na verdade. E aí ele vai concluir: a tua palavra é a verdade. Oramai. Sabe o que é que faz a faxina grossa na nossa vida? É a palavra de Deus. Quando a gente deixa ela nos lavar, quando a gente deixa ela nos purificar, quando a gente deixa ela nos limpar, irmão, vai saindo toda a impureza, vai saindo toda a sujeira, vai mexendo na estrutura da nossa casa, vai levantando tudo que não tem, que precisa ser mexido, porque a palavra de Deus penetra até a divisão da alma, das juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente não conhece. Alguém disse que coração é terra que ninguém anda. Coração é terra que ninguém anda. A gente vive casado, né? Eu já tenho 22 anos, tem gente aqui com 40, 50 anos. E cada dia a gente vai se desabrochando o nosso coração. Não é verdade? E muitas vezes a gente morre e não conhece o coração todo. Porque o coração é terra que ninguém anda. Mas a palavra de Deus penetra. Sabe o que eu acho interessante? É que ela vai aonde o bisturi não vai. Juntas e medo. É onde a mente humana natural não alcança, mas ela vai, ela consegue discernir pensamento e intenção. A intenção é muito mais profunda. É aquilo que está lá guardado, lá no coração, lá no íntimo, lá dentro da casa. Ninguém sabe, está lá no porão da alma. Mas a palavra de Deus entra lá e faz a faxina, vai mexendo. E tem dia que a gente, mas Jesus, como é que tu descobriu isso? É a palavra. Passou a vassourinha lá, Jesus foi lá com a palavra e disse, mas Jesus, até isso aqui, meu filho, é aqui que eu quero. É aqui que eu quero mexer, é aqui que eu quero limpar. É aqui que eu quero mexer no porão da tua alma. Porque é aí que eu preciso fazer a faxina, porque quem sabe é ali que está perdido a moeda, e Ele quer limpar, Ele quer levantar, Ele quer purificar, Ele quer nos usar, Ele quer nos levantar de volta, Ele quer nos colocar de volta, para sermos instrumento, e nesta noite Ele diz, deixa eu passar a vassoura, deixa eu passar a palavra.
Sabe o que eu acho interessante? Coloca para mim aí na tela. Coloca ali para mim na tela, Efésios capítulo 5, versículo 26, se não me foge a memória. Deixa eu ver se é. Efésios 5 e 26. Isso, Efésios 5 e 26. Coloca para mim rapidinho ali. Olha que coisa tremenda, como que a palavra de Deus, como que Paulo usa a palavra de Deus para limpeza. Efésios 5 e 26, achou aí? Efésios capítulo 5, verso 26. Se não achou aí, eu leio aqui. Está difícil aí? Oh, Jesus. Efésios 5 e 26. Não acharam aí ainda? Vamos lá, na minha Bíblia aqui. Efésios 5 e 26 diz assim, ó. 26 diz, para a santificar, purificando com a lavagem, para a purificar. Purificar quem? Purificar quem? A igreja. Porque Paulo aqui está fazendo uma analogia. Olha lá, está lá. Ó. Paulo está fazendo uma analogia entre o casamento e a igreja. Entre a mulher e o homem, entre Cristo e a igreja. Você vai ver nesse capítulo aqui, ó, a partir do versículo 25 em diante, que uma hora Paulo fala da igreja e outra hora Paulo fala do casamento. Uma hora Paulo fala da igreja e outra hora Paulo fala do casamento. É uma analogia que ele vai juntando, vai colocando as duas próximas uma da outra. Mas aqui Jesus está falando agora da igreja. E ele está dizendo, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É através da palavra que Ele vai nos purificando, que Ele vai nos limpando, que Ele vai mexendo com a sujeira, que Ele vai mexendo com as imperfeições. Para que Ele quer fazer isso? Para que Ele faz isso? Por que Ele faz isso? Para que a gente possa restabelecer-se de volta e ter condições de achar as dracmas que perdemos. A palavra de Deus é que vai nos purificar. A palavra de Deus é que vai nos limpar. Essa mulher acende a candeia. Esta mulher toma a decisão e diz, eu preciso varrer. Mas esta mulher não para. Olha o que ela vai dizer. Ela vai dizer assim, ó, eu preciso acender a candeia, eu preciso varrer a casa, mas ela vai dizer assim, ó, eu não posso só varrer a casa, eu preciso buscar com diligência. Ela disse, eu tenho que acender a lâmpada para me iluminar. Eu tenho que varrer para tirar a sujeira grossa. Mas eu preciso ter diligência. Eu preciso ter perspicácia. Eu preciso ter cuidado para não deixar passar desapercebido. Ela disse assim, eu preciso mexer em todos os cantinhos. Eu preciso fazer uma varredura minuciosa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oramaia, ramaia, gamandarai. Procurar diligentemente fala em fazer uma investigação cuidadosa e detalhada. É hora de nós parar e dizer, Jesus, aonde está? Será que é aqui? Será que foi isso? Será que não está ali debaixo daquele negócio? Será que eu não perdi quando eu mexi naquele negócio lá? Será que não foi por causa daquela murmuraçãozinha? Me ajuda, Jesus, eu tenho que mexer meticulosamente. O que me fez perder, Jesus? Será que foi aquela olhadinha? Será que foi aquela escapulidinha?
Jesus me mostra. É uma procura meticulosa. Essa mulher, ela vai procurar meticulosamente, porque a casa dela não era fácil de achar. Não era porcelanato, não era móveis com pezinho, não era bastante iluminação, era barro, era pano, quem sabe, no chão, era um monte de coisa escura. E ela disse, não, eu tenho que ir lá no cantinho da vida. Irmão, nós precisamos mexer na estrutura nossa. Nós precisamos querer encontrar de volta. Nós precisamos ter desejo de alcançar de volta. E sabe o que eu acho interessante? Que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28. 1 Coríntios 11, 28. Paulo diz assim, ó, examine, pois, o homem a si mesmo. Tem muita gente que é bom de ficar vasculhando a vida dos outros. Mas é péssimo de olhar para si. Tem muita gente que gosta de entrar na casa dos outros, ficar vasculhando a casa dos outros. Mas não consegue vasculhar a sua própria casa. Não consegue olhar para si mesmo, varrer a sua casa, levantar os tapetes da sua casa, porque para a casa dos outros ele não quer, mas debaixo da casa dele se levantar o tapete. É rígido com os outros, mas é complacente consigo. Cobra demais dos outros, mas é complacente com a sua vida. Não, comigo pode. Não, coitadinho de mim. Não, é assim mesmo. Ei, não. Na mesma rigidez que você é com os outros, seja com você primeiro. No mesmo jeito que você cobra os outros, cobre a si mesmo primeiro. Porque Jesus vai dizer, por que você quer tirar o alqueire que está no olho do teu irmão, se você não consegue tirar no teu primeiro? Primeiro faz em você, para depois fazer nos outros. Mexa na sua vida, faça um exame pessoal. Esta mulher disse, eu preciso varrer, eu preciso examinar a minha casa. Já deu meu horário. Você acha que é fácil ministrar uma palavra dessa? Você acha que antes de Jesus passar a vassoura aqui, ele não está passando a minha antes lá em casa? Você acha que antes de eu chegar aqui para ministrar, ele já não fez eu levantar alguns cantinhos da minha vida lá em casa? Porque pastor não é super-homem. Pregador não é super-homem, ele tem que aprender a limpar a casa dele primeiro. Ele precisa limpar a vida dele primeiro. Ele precisa vasculhar, e eu preciso entender que eu preciso estar de acordo. E nós precisamos nesta noite dizer, Jesus. Sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente faz um autoexame de nós mesmos, a gente vai limpar a nossa consciência. A gente não vai ter uma consciência acusada. A gente não vai ter uma consciência contaminada. A gente não vai ter uma consciência cauterizada. A gente vai ter uma consciência pura. E Jesus nesta noite quer nos limpar. Jesus nesta noite está dizendo, deixa eu limpar a sua consciência, deixa eu purificar a sua vida, deixa nos limpar, porque é nessas horas, nesse momento de limpeza, irmão, que o Espírito Santo vai trabalhando e vai nos dando consciências puras. Deixa eu falar algo sério aqui para encerrar. O que tem de gente que não examina a si mesmo? O que tem de gente que perdeu a sensibilidade espiritual? Toma Santa Ceia de qualquer jeito, canta de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, e quando a gente vai falar, fica bravo com a gente.
Quando o pastor vai chamar atenção, vai dizer, meu filho, você precisa... Não, pastor, que é isso? Está muito duro, é muito rígido, é matador de crente. Não é matador, irmão. Que é isso? Não tem misericórdia, pastor. A misericórdia é uma coisa. Passar pano quente em pecado é outra coisa. Misericórdia é uma coisa, agora tampar pecado, jogar para debaixo do tapete, esconder, fazer e depois viver com a carinha de que nada aconteceu, é outra coisa bem diferente. Nós precisamos voltar a ter consciência que nós precisamos limpar. E aí Paulo vai dizer assim, ó, quem julga a si mesmo não é condenado pelo mundo. Quando eu faço um exame de mim mesmo, o mundo vai olhar para mim e vai dizer, ó, ele não tem. Agora, quando eu não consigo me julgar, o mundo me julga. Quando eu não consigo me examinar, os outros vão começar a ver a sujeira da minha vida. E aí eles vão ter que falar. E aí a gente reclama. Então a gente precisa voltar a ter coragem de fazer o que esta mulher fez. O que ela fez, pastor? Ela disse, eu vou acender a candeia, eu vou varrer a casa, mas eu vou cuidar, eu vou investigar meticulosamente. Fica de pé comigo. Agora a última coisa que essa mulher fez. Olha o que ela diz, olha o que o texto diz. Ela varreu a casa, ela buscou com diligência, ela acendeu a candeia, varreu a casa, ela buscou com diligência, mas ela fez uma quarta coisa. Ela não parou até que achou. Ou seja, ela perseverou, ela persistiu até achar. Ela disse, enquanto eu não achar, enquanto eu não recuperar, eu não paro a faxina. Ela disse assim, não, eu vou fazer. Se eu não achar, tá bom, é porque não é para achar mesmo. Ela faz igual nós. Jesus, eu vou orar. Se tu não me mostrar, é porque tu não quer mesmo, Jesus. Não é com Jesus, é com nós. Ela disse, é eu que perdi, é eu que vou achar. E ela disse, eu não vou parar enquanto não tiver de volta. Uramandarai. O pastor já disse que vai ter festa na casa. Para ter festa na casa tem que achar moeda. Sem moeda não tem festa. Sem recuperar os valores não tem festa. Pode ter alvoroço, festa não. Festa só tem quando acha moeda. Festa só acontece no arraial, festa só acontece, a vizinhança corre tudo. O que é que aconteceu na tua casa? Vem pra cá, minha filha, vem pra cá. Porque mulher gosta de fazer festa, né? Algumas, né? E ela diz, vem pra cá, filha, que eu achei, que barulho é esse? Ela disse, nada, mulher, eu acabei de fazer um faxinão aqui. E sabe aquela moedinha que eu tinha perdido? Acabei de encontrar, vamos nos alegrar aqui, porque agora eu estou completo. Não desista no meio, não pare na metade, não pare até você não achar. Se você orar um dia, não achou, procure 2, as 3, faça 4, faça uma campanha, faça 5, viva de joelho, ore, jejue, consagre, mas diga, Jesus, eu quero de volta. Diga, Jesus, eu preciso de volta. Diga, Jesus, eu não vou parar. Diga, Jesus, eu quero de volta. Sabe o que eu acho interessante? É que Davi, olha que interessante, capítulo 30 de 1 Samuel, Davi havia ganhado no capítulo 27 uma cidade chamada Ziclag. No capítulo 30, capítulo 28, 29, 28, 29, ele sai para uma guerra. Não era para ele ter ido para a guerra, mas ele vai. Quando ele volta, quando ele chega no capítulo 30, que ele volta, os inimigos tinham dado na cidade dele, queimado a cidade inteira. As mulheres tinham ido embora, os filhos tinham ido embora, a riqueza tinha ido embora, as casas estavam queimadas, a cidade estava destruída. E a Bíblia diz que eles sentam e choram. Eles choram tanto até não achar mais força. Os amigos de Davi,
Os soldados de Davi falavam até em apedrejar ele. Mas em meio àquela lástima, Davi vai orar. E ele faz uma pergunta para Deus assim, ele diz: Deus, persegui-lo-ei os meus inimigos? Alcançá-lo-ei? E Deus vai falar para ele: vá, persiga, porque tudo te darei. A Bíblia diz que Davi se animou com aquela palavra e foi para a guerra. Davi se animou e foi para a guerra. E ele passou aquela tarde, passou a noite, passou o dia do outro dia inteiro, passou a tarde até o entardecer do outro dia, para conquistar tudo de volta, aquilo que o inimigo havia levado. Mas a Bíblia vai assim, ó, e não ficou nada de Davi na mão do inimigo. Sabe o que eu aprendo com Davi? Persistência. Davi podia ter ficado sentado lá no meio das cinzas e dizendo: é assim mesmo, ô vida triste, ô vida sofrida, eu só nasci para sofrer, é porque eu sou assim mesmo. Conhece alguém desse jeito? Eu sou um patinho feio, ninguém me ama, Deus não me ama, Deus é ruim para mim. É nada, irmão. É hora de nós levantar e falar como Davi disse: Deus, tu vai estar comigo, a peleja é minha, é para mim reconquistar. Deus diz: vai meu filho que eu estou contigo. Deus falou que ia dar para ele, Deus falou, mas Davi teve que ir à guerra. Ei, Deus falou que nós podemos reconquistar de volta o que perdemos, falou, mas o que é que a gente precisa fazer? Levantar, acender a candeia, pegar a vassoura na mão, fazer uma faxina e dizer: eu não vou desistir enquanto não restabelecer. Eu não sei o que é que você perdeu, já passei do horário. Eu quero que você, que Deus falou com você, dobre o joelhinho onde você está. Pastor, eu preciso reconquistar algumas coisas, então faça. Reconquista, toma uma atitude, diga: é hora de nós levantar a cabeça, é hora da igreja levantar e sair desse marasmo, dessa mornidão, é hora de nós levantar e dizer: vamos reconquistar de volta o que Deus nos deu e nós deixamos se perder no caminho. Querido eterno Deus, eu oro a Ti nesta noite. Eu sei que a Tua palavra veio para confrontá-nos. Eu sei que a Tua palavra veio para mexer com a nossa estrutura. Eu sei que a Tua palavra veio nesta noite, Senhor, e foi para nos chacoalhar, mexer com o ambiente espiritual da nossa vida. Mas nesta noite, Senhor, levanta-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Pai, que nós não pairamos, que nós não desistamos, que nós não recuamos, que nós não frouxamos, que nós não voltamos atrás, mas que nós precisamos nesta noite de fazermos uma faxina, uma limpeza, procurar meticulosamente, não desistir no meio do caminho. É hora de nós levantarmos com a Tua graça. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nesta noite, ajuda-nos nesta noite, Espírito Santo, a soprar a Tua graça na nossa vida. A unção do Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja. Haja de volta o mover espiritual, haja de volta a autoridade, haja de volta unção, haja de volta graça, haja de volta poder, haja de volta restauração, haja de volta nesta noite, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Senhor, os valores de volta, nós queremos os bens espirituais de volta, nós queremos, Senhor, o mover do Teu Espírito de volta, nós queremos, Senhor, nesta noite, que a Tua graça, oh amado Espírito Santo de Deus, vem trabalhar, vem iluminar, vem nos guiar, vem nos renovar, vem nos acender, vem nos encher, vem nos fazer, Senhor, avivados novamente, para que a Tua glória se manifeste nesta casa. Haja banquete, haja alegria, haja festa, haja mover, haja trabalhar, haja o Teu agir. Nesta noite, Senhor, opera, nesta noite, Senhor, realiza, nesta noite, Senhor, mexe, nesta noite, Senhor, muda, nesta noite, Senhor, limpa,
de forma extraordinária a nossa vida. Tira-nos do comodismo, tira-nos do marasmo, tira, Senhor, da letargia. Levanta-nos nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Fica de pé, dá um abraço na pessoa que está ao teu lado, diga para ela: é hora de nós intensificar a faxina, porque a festa está logo aí. Aleluia! Oh, diga para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: intensifica a faxina, porque vai voltar as bênçãos. Intensifica a faxina, porque vai voltar a vitória de Deus na nossa casa.